Nas noites de segunda e quinta-feira, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo como um roteiro dos assuntos que aqui são trabalhados. Realçamos aqui o fato de não estarmos falando sobre temas para vestir carapuça em alguém, ou para, atendendo solicitações de outras pessoas, abordar assuntos que pudessem chegar a determinados frequentadores ou irmãos que nos assistem na internet. Nós não nos prestamos a estas ações, uma vez que, miseráveis como somos, cheios de defeitos como temos, nós ainda tentamos obedecer à isenção com que queremos ser úteis, mais do que fazer alguém se sentir diminuído ou culpado por qualquer palavra que nós tenhamos aqui proferido, que em momento ou em direção nenhuma tem um destinatário. Somos todos nós destinatários do que o Evangelho nos ensina. E no capítulo que nós estamos tratando, como temos anunciado durante as semanas, somos ainda mais destinatários. Porque estamos tratando de um capítulo que fala sobre a afetividade. E estamos entendendo que este é o grande problema do nosso processo evolutivo. As debilidades afetivas. A maneira mentirosa com que nós dizemos que queremos ser felizes. Esta coisa sem responsabilidade, sem profundidade, que muitas vezes está vinculada apenas à sexualidade, à troca de hormônios ou aos exercícios físicos para chegar aos êxtases do sexo. Nada mais do que isto. Mas longe de aqui desejarmos ferir as pessoas que tenham seus hábitos, nós estamos nos referindo aos conceitos, aos valores, para que cada consciência, cada pessoa, abrindo sua mente, possa assimilar por si mesmo, meditar consigo próprio, questionar-se na dimensão de que é capaz. E com isto, se servir alguma coisa, projetar alguma transformação, para que nós cheguemos onde pretendemos nesta noite. Gostaria de começar lendo um pequeno trecho de uma obra fundamental para qualquer pessoa, sobretudo espírita. Obra esta que estamos trabalhando nos programas de rádio da Rádio Boa Nova, eu e minha esposa Solange Godoy, que se chama Voltei, livro que nós já comentamos alguns capítulos aqui em palestras na segunda-feira à tarde, o 13º. É o capítulo em que o irmão Jacó, que desencarnou e foi acolhido no plano espiritual, ele que havia sido espírita na terra quando estava vivo no corpo, ele que havia frequentado instituições religiosas espíritas e inclusive feito parte da diretoria dessas instituições, como é o caso da Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro. Agora, depois de estar surpreso com as coisas que ele encontrou do lado de lá, ele recebe um convite de um amigo, ou de dois amigos que tinham ido para o outro lado da vida antes dele. Um destes amigos se chama Guilhom Ribeiro, que é também presidente, ou foi presidente da Federação Espírita Brasileira, tradutor de obras de Kardec para o português, obras estas
que correspondem à base das traduções da Federação Espírita Brasileira. Até hoje, aqueles que têm livros da FEB poderão procurar a versão que Guilhom Ribeiro ofereceu na tradução e que por inúmeras edições, dezenas de edições, foi a tradução que a FEB tomou como fundamental. Guilhom Ribeiro, um expert em linguagem, agora é um espírito. Era também, só que antes tinha um corpinho que todo mundo enxergava, agora não, está do lado de lá. O outro é o nosso irmão Cair Bar Schutel. Os dois estão do lado de lá, Cair Bar vinculado ao movimento espírita de Matão. Agora estão visitando o amigo, o companheiro de trabalho, aqui denominado Irmão Jacó, que sabemos ser a personalidade que na Terra adotara o nome de Frederico Figner e que desencarnou no Rio de Janeiro em uma condição abastada, mas trabalhando na doutrina espírita com denodo, com perseverança. Agora, já fazendo algum tempo que ele está do lado de lá, os amigos o convidam para vir ao Rio de Janeiro, a cidade onde ele morou, para ver como são as coisas. E então, no capítulo 13, nós vamos encontrar a descrição que faz irmão Jacó do que é que ele encontra quando chega na via pública. Eu vou ler para que vocês vejam que eu não estou inventando. O título ou o subtítulo é Cortando a Via Pública. Para mim, era novidade devorar as distâncias das vias públicas dentro da noite sem ser visto pelos semelhantes encarnados. Era a primeira vez. Andava por ali e ninguém o via, mas ele via todo mundo. Quando eu havia desencarnado, assim que isso tinha acontecido, eu havia sido levado para um ambiente da praia para me restabelecer. Ele conta isso lá no começo do livro. Mas eu estava tão perturbado, eu ainda estava tão confuso, que eu não havia desfrutado daquilo que agora eu poderia desfrutar. E ele começa então a contar o que é que ele está vendo. O que mais me espantava era a expressão espiritual de cada pessoa que cruzava o meu caminho. A expressão espiritual. Observei que muitas criaturas estavam acompanhadas por espíritos benignos ou possuíam à sua volta sinais luminosos, os encarnados, que me deixavam notar o grau de elevação que eles já tinham atingido, aqueles que tinham boas companhias ou sinais luminosos à sua volta, porque esta é a realidade vibratória de cada um. Começamos a falar isto na semana passada. Nós temos uma parte física, que é o corpo de carne, e temos uma parte intermediária, que é o perispírito, que possui estas emanações. E ela assume a qualidade do pensamento, do sentimento, daqueles que estão ocupando aquele corpo. Luminosa, brilhante, nas pessoas que tenham condutas mentais dignas, tornam-se opacas, densas, escuras, plúmbeas, nas pessoas que não se incomodam com os vícios ou com as atitudes indecentes. Mas ele está identificando. Ele via encarnados, acompanhados por espíritos amigos, ou encarnados, vibrando luminosamente. Mas, diz ele, o número de entidades gozadoras das baixas sensações da vida física, que seguiam suas vítimas de perto, era francamente incalculável. O número de espíritos inferiores, horripilantes,
que seguiam suas vítimas encarnadas era incalculável. Guilhom, o amigo, disse-me que bastaria um breve exame para nós identificarmos a natureza do vício de cada um. Cada um que naquela região onde ele estava mal acompanhado, tinha algum tipo de atormentação ou de vibração indecente ou vibração inferior, era muito facilmente detectável pela visão dos espíritos. Pouco a pouco, embora o tempo curto que nós tínhamos, eu passei a verificar por mim mesmo através dos gestos com que eles se revelavam, os espíritos ainda presos às paixões sexuais. Ele está vendo os espíritos e está vendo os corpos. Quando nós estamos na Terra, nós só vemos corpos. Mas eles que estão do lado de lá, eles veem as duas dimensões da vida, corpos e almas. Então, irmão Jacó está dizendo, observando as características, observando os gestos, observando a maneira como se postavam, era muito fácil perceber aqueles espíritos ainda presos às paixões do sexo, aos tormentos do ódio e aos caprichos da vingança. Um espírito amigo chamado irmão Andrade, diz irmão Jacó, ele tinha um amigo espiritual que era um tipo de mentor, um tipo de companheiro nas tarefas espíritas. Estava desencarnado. Agora os dois estão do mesmo lado. Então, o irmão Andrade, a cuja assistência eu havia recorrido muitas vezes nos últimos tempos da minha tarefa humilde, para socorrer alcoólatras inveterados, em difíceis casos nos quais a obsessão se caracterizava perfeitamente, indicou-me alguns transeuntes torturados pelo vício da bebida. Olhou e disse, olha lá, ô Jacó, olha lá, nós que trabalhamos tantas vezes com espíritos e com pessoas que estavam se deixando arrastar pelo vício do álcool, olha só como elas estão aqui. Estavam aquelas pessoas encarnadas, seguidas por verdadeiros vampiros de forma repugnante. Alguns destes seres completamente embriagados dos vapores alcoólicos. Outros demonstrando aflitiva sede na garganta, pálidos e cadavéricos. Espíritos, assim, acompanhando encarnados, ambos vinculados às questões do álcool. Porém, diz irmão Jacó, o quadro mais inquietante era constituído por um indivíduo que usava morfina e pelas entidades em desequilíbrio que estavam jungidas a ele, presas vibratoriamente às sensações que ele estava emitindo pelos seus vícios como morfinômano. Pareciam, ou melhor, aquele indivíduo encarnado parecia um homem envolvido por tentáculos de um polvo enorme. Imaginem um polvo, este crustáceo, este ser dos oceanos, cheio de tentáculos, a envolver uma criatura. Ao vê-lo aprisionado em cordões escuros, perguntei ao amigo Andrade, como poderíamos interpretar a visão que tínhamos sob nossos olhos? E ele me esclareceu que todos os tipos de produtos hipnóticos, drogas, remédios, anestésicos, todas estas coisas que alteram este modo de percepção da consciência de um indivíduo encarnado, principalmente os mais violentos, afetam os tecidos do perispírito. Porque aquilo que você bebe,
aquilo que você injeta, aquilo que você cheira, não fica só no seu pulmão, no seu estômago, nem na sua corrente sanguínea. Todas as substâncias têm uma parte vibratória. E esta parte vibratória se manifesta na vibração perispiritual da pessoa. Inclusive a nicotina ou o cigarro, que polui o perispírito por anos e anos, dependendo do tempo que a pessoa foi fumante na Terra. E então, ao afetarem os delicados tecidos do perispírito, eles proporcionam doces venenos aos amantes da ociosidade. Estes seres que não querem fazer nada, eles acompanham as pessoas que têm estas emanações e sugam dessas pessoas. Como se essas pessoas fossem vacas leiteiras, abastecendo com o seu leite venenoso estas entidades que acham que ainda precisam destes mesmos tipos de produtos. Estes fios negros são fluidos de ligação entre as lampreias invisíveis e os plexos das suas vítimas. Plexos são os encontros nervosos que nós aprendemos estarem dispostos em forma bastante específica ao redor do nosso centro e que nós chamamos de chakras, que tem a função de receber as energias e espalhá-las por todo o sistema de funcionamento biológico. Estes chakras são atacados por estes tentáculos para que dali possam ser sugadas as forças e as emanações tóxicas daquilo que a pessoa está usando. E aí então, diz irmão Jacó, compreendi com mais exatidão que o viciado de qualquer espécie é obrigado a procurar material emotivo para ele e para aqueles que o acompanham, caindo invariavelmente naquela insaciedade que o caracteriza. Nunca conseguem estar saciados, porque eles não estão usando somente para eles. Daquilo que eles ingerem, outros sugam. E quando estes estão satisfeitos, vêm outros do lugar e também querem. Da mesma forma que isso se dá com a droga, com o cigarro, isto se dá com a comida. Aliás, é até mais fácil. Porque não podemos imaginar que toda uma população seja drogada. Mas podemos imaginar toda uma população gulosa. E quando essa população desencarna, ela não usava bebida alcoólica, ela não usava o cigarro, não se drogava com morfina, mas ela comia. Ai, que saudade do churrasco. E onde você vai arrumar agora? No cemitério. Não, vou sair por aí. E como fazem espíritos? Indo buscar as emanações do fluido vital queimado na churrasqueira. Se nós tivéssemos o hábito de ler, não nos surpreenderíamos com essas explicações. Porque essas descrições muito mais objetivas e diretas estão feitas nas obras que André Luiz nos traz. Missionários da Luz, Sexo e Destino. Em Sexo e Destino há uma cena em que dois espíritos estão obsediando um indivíduo que gosta da bebida. Ele não é bêbado, desses que caem na sarjeta. Bebe em casa. Mas ele tem dois clientes. Ele não bebe só porque ele gosta. Os dois clientes aproveitam que ele gosta e o induzem a beber uma vez e depois outra dose. E é isso que irmão Jacó está dizendo. Estas pessoas são insaciáveis porque elas não estão usando somente para elas. Elas estão usando para elas e para os seus sócios.
Leiam a descrição desta cena no livro Sexo e Destino, onde Cláudio está sentado confortavelmente na sua sala de jantar para ler o jornal, quando um espírito chega ao seu ouvido e diz: tenho sede. Não no ouvido físico. Nesse mesmo instante, Cláudio começa a sentir secar a garganta. E pensa: acho que eu vou tomar uma dose. Deixa o jornal, se levanta, vai até o bar, coloca uma dose do uísque que ele gosta. E então André Luiz relata que nesse momento, quando ele pega o copo e vai levar o copo à boca, o espírito que está ali, que foi quem deu a ele a ideia e ele aceitou, porque ele também gosta, o espírito quase que se cola nele como se fosse uma só coisa. E eles dois bebem. E quando termina, André Luiz diz que os dois dão aqueles estraladinhos de boca. Só que aí um já está satisfeito. Um dos espíritos está satisfeito, mas o outro diz: eu também quero o meu. E aquele indivíduo que deveria também estar satisfeito, porque já tomou a dose, recebe a influência do segundo. Eu também quero, eu também quero. E então, ele que também gosta, pensa assim: por que eu não tomo mais uma? Enche o copo de novo e se repete a mesma cena com o outro. O que acontece com estes espíritos encarnados quando desencarnarem? O que acontece com eles? Perguntou o irmão Jacó para o seu amigo. E o amigo respondeu: se a morte encontrar esses indivíduos nessa condição, porque certamente hoje esses bêbados podem estar assim, mas amanhã, depois de amanhã, eles podem ter assistido uma palestra e resolvido mudar de vida. E se mudarem mesmo, certamente que eles não terão mais essas companhias. Mas não é na primeira semana. É preciso perseverar. Então, se eles forem surpreendidos pela morte, nesse estado em que estão agora, se não mudarem, quando desencarnar, o indivíduo vagueará por aí, à vontade, segundo a vontade dos seus perseguidores que o exploram vorazmente. Será como aquela bola que o povo fica chutando para lá e para cá, com essas entidades com quem ele se associou por afinidade. Ai, mas não tem espírito protetor? Não tem anjo da guarda? Tem, mas quem é que aguenta um bêbado? Nem anjo da guarda. Nem espírito protetor aguenta uma criatura que gosta de fazer aquilo. Porque no universo não existe violência. O amor não se impõe pela violência. O amor respeita a escolha. E se nós temos amigos que querem nos ajudar, mas nós não queremos a ajuda deles, eles não podem nos obrigar. Eles terão que deixar que a gente sofra, para que o fruto amargo da nossa experiência nos sirva de lição. Nos sirva. E aí, por nossa própria decisão, depois de sofrer demais, coisa que poderia ter sido evitada, nós, por fim, resolvemos mudar de conduta, mesmo depois de defunto. Mas isso é melhor que aconteça antes. E é por esse motivo que nós, como estamos tratando desses padrões vibratórios que caracterizam os seres, inclusive nós, principalmente, que podemos entender esse funcionamento, temos que lembrar que os 3 níveis vibratórios que nós possuímos, nível físico, nível intermediário, que é o chamado nível vibratório entre o corpo físico e a alma, e por fim, o nível principal, o nível nodal, o nível mais profundo, que é o ser espiritual. Estes 3 precisam ser
abastecidos. Se nós abastecermos inadequadamente o corpo físico, este corpo físico prejudica o restante. Se abastecermos de forma inadequada a região vibratória, esta região vibratória, que é chamada aqui por Kardec de perispírito, acaba destruindo a matéria. Doenças instaladas no perispírito migram para a densidade biológica. E começam então a se manifestar na matéria. Por estarem antes desajustando as vibrações da alma. E quando nós, como espíritos, não melhoramos, quando nós não nos abastecemos das forças divinas, que é aquilo que realmente mantém a nossa identidade com o Criador, nós perdemos o controle, geralmente, da nossa estrutura e não conseguimos nos abastecer destas ilusões nas quais nós vivemos. Então, começamos a ter uma vida sem sentido, uma vida sem graça, uma vida que você tem saúde, em que você tem uma razoável harmonia vibratória, mas você não sabe por que está vivendo. Você não sabe para que serve a sua vida. E então encontramos pessoas que tinham tudo para serem felizes se matando de monotonia. Se matando ou matando o seu corpo, porque está sem graça, a vida está sem graça. E você pensa, mas como é possível? Ela não tinha nada de problema, a sua vida estava bem, não faltava nenhum tipo de conforto. Sim, faltava um sentido. O que você está fazendo aqui? Você está vivendo para isto? E é este sentido que nós conseguimos quando nos ligamos, na essência, à força primordial, que uns chamam de Deus, outros chamam de outras coisas. Não importa que religião você tenha. Se nós nos abastecermos dessas forças, este abastecimento direto é capaz de equilibrar o restante. Mas quando nós não temos uma ligação autêntica, não é religiosa, não é de ir em igreja, não é de fazer os rituais das diversas crenças, que são sempre muito positivas, mas que muitas vezes enganam. Enganam porque a pessoa pensa que fez o ritual certinho, então agora está protegida. E não é assim. Quando Jesus vai ensinar as pessoas a orar, e isso está no Evangelho, diz para as pessoas, vai na igreja. E quando o homem falar, você levanta, você levanta. Quando falar para sentar, você senta. Quando falar que você tem que pagar o dízimo, você paga. Foi isso que Jesus disse? Não, não foi. Disse, quando você quiser falar com seu pai, entre no seu quarto e com a porta fechada, fale com ele em segredo. E ele te ouvirá. Não está dizendo que reza para fazer. Não está dizendo que se faz de joelho, se faz de pé, se faz deitado. Não, fale com o seu pai em segredo. Esta é a forma mais autêntica de você realmente estar unido com a força de onde nós todos viemos. Mas como nós estamos perdidos nesses caminhos tortuosos, nesses atalhos da facilidade, nós confundimos prazer com satisfação. Prazer do corpo material, porque o corpo precisa disto para nos mostrar certas coisas que são importantes para ele. Prazer para que você se alimente, para que você possa dormir, para que possa recuperar o equilíbrio físico. Prazer de quando você está com uma dor, de repente começar a fazer outro tipo de atividade, que aquela dor diminua. Prazer, o corpo está dizendo, legal, isso mesmo, agora está melhor do que estava antes. Então você sabe, pelo resultado físico, que a sua conduta antes era ruim e que agora está melhor. Então é importante que nós observemos as necessidades do corpo.
para que nós não o exploremos, para que nós não acabemos com ele antes do tempo. Porque nós vamos durar e vamos colher os frutos do que fizemos com a carne, que era para nós apenas uma roupa que nós estávamos usando. Pode não ser agora, mas 10 anos depois, 20 anos depois, 30 anos depois, você vai falar assim, nossa, por que eu fui em tanta balada? Por que eu subi tanta escada? Por que eu fiz tanto esforço para os meus joelhos? Por que eu bebi tanta coisa? Por que eu comi demais gordura? Agora eu estou todo estourado. É o preço. Não é que Deus tenha culpa. Todos nós, quando estávamos fazendo essas coisas, sabíamos que não deveríamos fazer. Não deveríamos nos exceder. Poderíamos fazer de vez em quando. Poderíamos desfrutar algum momento. Poderíamos ter alguma satisfação por algum tipo de lazer. Mas, como nós acabamos desvirtuando o prazer, e nós não comemos quando estamos com fome, nós comemos por prazer de comer. E mesmo sem fome, nós comemos. Então, o corpo começa a juntar coisas que não são necessárias. E assim com tudo. Agora, nós podemos abastecer saudavelmente o nível físico? Podemos. Podemos ter uma conduta que possa beneficiar o funcionamento orgânico? Podemos. E isso é importante que nós aprendamos. Agora, nós também podemos abastecer o segundo nível, o nível vibratório. O nosso perispírito pode ser abastecido. E ele é abastecido por várias fontes. As fontes são da natureza. Os princípios vitalizantes estão espalhados pelos corpos que nos servem de alimento. Nós temos fluido vital que abastece o nosso corpo através da água, através dos alimentos da natureza. E então também nos sentimos vitalizados quando temos este alimento transferindo o princípio vital para a estrutura vitalizante do nosso perispírito. É um dos fatores que dão à pessoa aquela sensação de, eu estou me sentindo fraco, eu estou fragilizado, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou me sentindo débil. A falta de energia vital produz debilidade. E como é que você pode melhorar isto? Não é porque está faltando comida. Às vezes a pessoa está até acima do peso. Ela precisa abastecer-se de alimentos que sejam ricos e que possam abastecê-la dessa energia vital. Agora, se ela está abastecida e continua assim, é porque o que está fazendo falta não é a comida. Não é o fluido vital que está no alimento. É o fluido vital que é encontrado no afeto. Nós trocamos afetividade com as pessoas com quem convivemos. Nós damos energia para elas e elas também dão energia para nós. Nós não vemos isto. Mas quando nós não estamos com a pessoa, ou quando nós estamos longe das circunstâncias que nos fazem bem, nós costumamos entrar em processos de abatimento emocional. Podemos resumi-la ou resumir isto com a palavra chamada saudade. A saudade é a fome da alma em relação à energia que nos estava sustentando. Não adianta você encontrar outra pessoa. Não é qualquer companhia que serve. Não é. Porque outras pessoas têm outros padrões vibratórios. Tem outro tipo de sintonização com você e às vezes não casa, vamos dizer assim. Você precisa daquele, ou você sente falta daquele padrão. E é muito comum que pessoas que estiveram juntas por um longo tempo, mesmo nas brigas, mesmo nas discussões, quando um falta, o outro morre de fome. Mesmo que o seu estômago esteja abastecido. Morre de fome afetiva, desiste de viver.
A vida para ele não tem mais significado, porque ele não encontrará, mesmo em afetos verdadeiros, de filhos, de pessoas amigas, aquilo que significava aquela criatura, com quem ele trocava algo que era num nível profundo do seu próprio ser. Então, quando nós aprendemos que isto é saúde no nível do nosso ser espiritual, nós começamos a ver as pessoas à nossa volta, não como nossas adversárias, não como sacos de carne que têm que nos aguentar para que nós tenhamos o prazer do sexo, ou o prazer da mesa, ou o prazer das aparências. Não. Nós precisaremos buscar nas pessoas aquelas vibrações da simpatia. É isso que o Evangelho, nós falamos na semana passada. Que os verdadeiros laços de família não são os laços da consanguinidade, laços do corpo. As famílias verdadeiras, elas na terra, elas são marcadas pelo sangue comum. Na terra, na lei dos homens. Mas na visão dos espíritos, a família não se compõe de pessoas que nasceram na mesma casa com o mesmo DNA. Não. O que une as pessoas como famílias são duas coisas. Uma delas é a simpatia. No nível vibratório, é você estar com alguém com quem seja fácil se entender. Então vocês gostam de coisas iguais, vocês desfrutam juntos, vocês têm prazer de estarem acompanhados daquela pessoa. E então isto é enriquecedor. Se aquela pessoa não for, você não vai. Porque pode ser muito legal o negócio, pode ser muito bacana, mas é legal quando você está com a pessoa. Você pode ir para um lugar maravilhoso, mas se for sem aquela companhia, não vai ser maravilhoso. Então, esta empatia, que tem a ver com a palavra pathos, de sentimento, a palavra grega pathos, que quer dizer esta sensação profunda, que une duas pessoas em coisas que são para elas, que elas comungam, que elas estão participando juntas. Este pathos pode ser então considerado como simpathos. Simpathos, os dois querem as mesmas coisas. Não é que os dois pensam iguais. Não é que uma manda no outro, porque geralmente as famílias escutam isso e a mulher fala, tá vendo, marido? Tem que ser do jeito que eu quero para a gente ter simpatia. Não. E também, maridos, não pensem que bancar o machão dentro de casa, impondo a sua opinião, vai construir simpathos. Não vai. Esta é uma coisa que você desenvolve pelo exercício, pela doação, pela certeza de que dá para fazer alguma coisa com aquela pessoa, de forma positiva. Então a simpatia é uma construção. Não é uma imposição de nenhum dos lados. Ou existe ou não existe. Ou as duas partes querem construí-la, ou então não serão duas partes. Não serão aquelas que estarão felizes juntas. Porque além da simpatia, nós temos o antipathos. Antipathos é quando duas pessoas não se combinam. Não adianta. Aí você vem com aquela história. Mas a gente, quando começou a namorar, a gente era um furor juntos na intimidade. A gente se entendia tão bem na cama. Vocês estavam se entendendo no nível do sexo, onde os corpos estão em relação. E enquanto isso estava emocionando, poxa, essa é a minha alma gêmea. Mas depois que teve que comer um saco de arroz, começam a perceber que valores são totalmente diferentes. Ou seja, um gosta de uma coisa, o outro detesta aquilo. Geralmente as pessoas dizem assim, não, eu vou começar porque eu mudo ele. Ele é bonito. Bonito. Sabe, bonito.
Bonito! Eu consigo mudar ele! Ah! Nesse sentido, queridas irmãs, queridos irmãos, cada dia mais eu dou mais razão a esse ditado que antes eu não acreditava muito. Que de verdade quem acredita em mudança é o dono da transportadora. O dono da transportadora acredita em mudança mesmo. Será uma vida frustrante. Porque depois até o prazer do sexo vai acabar. E então vão começar a surgir tentações fora do lar. Condutas inadequadas com pessoas para você tentar encontrar alguém que possa valer a pena. O antipatos pode chegar ao crime. Quando as pessoas em desequilíbrio, as pessoas sem maturidade, não aceitam que se separem. Por orgulho, por vaidade, que são o monstro devorador das consciências. Nós temos visto todos os dias pessoas matando os outros com quem estavam morando ou com quem tiveram filhos. Não vai ser minha, também não vai ser de ninguém. Essa pessoa não se dá conta de que ela é tão ridícula, tão infantil, que ela deveria usar fralda. Que não é capaz de entender que alguém possa estar não gostando dessa pessoa. Que possa estar querendo outra. É um traste tão grande, mas tão grande, que ela encontrou qualquer um melhor do que ele. E trocou. E qual é a maneira de se resolver isso? Não, eu vou matar, vou destruir, vou acabar com eles. Pensa que vai matar? Ninguém morre. Deveria pensar, eu vou pensar por que isso acabou. Que culpa eu tenho nisso? Mas é preciso ter um pouco de inteligência, e geralmente essas pessoas não têm inteligência. Elas têm apenas prazer. Elas são animais viciados pelo sexo ou pelas atrações biológicas. Ainda não começaram o processo do amadurecimento racional. Tanto homem com mulher, quanto mulher com homem. A mesma coisa. Então, o antipatos, nós vemos todos os dias como está destruindo as relações entre as pessoas. E não me refiro aqui a apenas relações conjugais, não. Porque tudo isso, de simpatia, de antipatia, você vive na sua relação profissional, você vive com clientes, você vive com amigos, você vive na escola, você vive com colegas de passeio, de lazer. Você conseguirá identificar simpatia e antipatia ou chegará no nível da apatia. Algumas pessoas que não conseguem sair dessas relações, então chegam naquela fase em que falam, vamos fazer tal coisa? Pode ser. Com você nada vai dar certo, mas como você está querendo ir, então vamos. Mas você não fala nada, não adianta. Não é o lugar, é a pessoa. Quando você tem simpatia com alguém, não importa o que você vai comer, é sempre bom. De caviar ao sanduíche é um prazer, porque as companhias são mais importantes do que a comida. Mas se você é um traste na vida do outro, você pode chamar a pessoa para ir almoçar com a rainha da Inglaterra, que não vai ter nenhuma graça. Não, porque não faz sentido. É apenas uma encebação. É apenas tentar tapar o sol com a peneira, porque o problema é a falta da vibração trocada, da sintonia. Agora, fora este nível que nós podemos construir. Mas não deu certo. Eu comecei a me relacionar com uma pessoa que, e depois eu descobri que não era tanto assim o que eu pensava. Sim, o que você vai fazer? Vai jogar fora? Que agora a gente já tem filho. E esse é o motivo então. Você vai fazer da sua família um balaio em que criaturas que vieram por causa do amor vão ter que conviver aguentando os péssimos exemplos amorosos que um vai dar para o outro. E achar que isso é família, e achar que isso é felicidade.
Amem seus filhos sem massacrá-los. Tenham uma vergonha na cara. Ou melhorem um com o outro. Ou não ponham a culpa das crianças, que foi uma chance que Deus deu aos pais para que se tornassem adultos, mais do que fossem apenas fazedores de filhos. A maior parte das pessoas na Terra é procriador, é fazedor de filho. Não é alguém que descobre a responsabilidade de ter filho e se melhora por causa disto. Se melhora com a relação respeitosa, com a relação afetiva, se esforça para ser menos tosco, menos rude, menos materialista, menos mesquinho ou mesquinha. Para que os filhos tenham um bom exemplo. Essa é uma chance que o universo dá aos casais. Para que acordem. Então, é possível construir, sim, uma coisa que não existia em termos de apatia, e agora pode-se começar a desenvolver coisas simpáticas. Pode-se desenvolver amizade. Ah, não é a pessoa que eu sonhei um dia. Eu sonhava com uma outra deusa, mas essa não é. Eu sonhava com um outro Deus, mas esse aí é muito pé na terra. Sim, mas e aí? Vai fazer o quê? Vai dar um atestado de incompetência jogando no lixo para tentar trocar por outro? Dê um atestado de competência. Vamos construir alguma coisa. Nós não somos deuses, somos pessoas. E a esse respeito, a respeito da construção afetiva, da simpatia, quero ler para vocês alguma coisa que fala sobre a felicidade conjugal, que pode ser aplicada em todo tipo de felicidade, todo. E quando se fala de felicidade conjugal aqui, não estamos nos limitando apenas homem e mulher, uma vez que hoje nós estamos vivendo relações em que 2 homens estão juntos, 2 mulheres estão juntas. E que podem ser felizes ou podem não ser. Mas mesmo que não seja a felicidade da troca afetiva nesse nível, você pode construir felicidade com as pessoas com quem você trabalha, com as pessoas com quem você tem convivência nessas outras áreas. Durante um seminário para casais, perguntaram a uma das esposas: seu marido lhe faz feliz? Ele lhe faz feliz de verdade? Maridos, vocês que estão aqui, vocês que estão assistindo agora, na condição de marido, na condição de cônjuge, o que você pensaria se isso fosse perguntado à sua esposa? De preferência longe de você. Porque se fosse perguntado perto de você, você já ia dar uma olhada assim muito simpática. Longe de você. O que você pensa que a sua esposa responderia a seu respeito? Quantas vezes a sua mulher pediu para você, ao usar o banheiro, ter uma boa mira? Quantas vezes? E você nunca fez caso disto. Ela então tem que ser alguém que tenha o trabalho de limpar sua urina. Apesar de ela sempre ter pedido para você que tomasse cuidado. Mas você nunca ligou para isso. Quantas vezes ela pediu para que você ajudasse a fazer a comida, a lavar a louça, a arrumar a cama? E você, eu tenho coisa para fazer, faz você aí, isso não é serviço para homem. Esses que pensam, inclusive, a esse respeito, isso não é serviço para homem, eu aconselharia uma coisa muito fraterna. Comece a fazer serviço para mulher. Porque você que é muito macho, na próxima vida vai usar saia. E já é bom começar estagiando agora. Porque o destino dos machos e o destino das muito fêmeas é nascer nas próximas existências em sexos invertidos, para ver como é bom. Então é bom começar tendo um pouco de juízo, e do mesmo jeito que o irmão Jacó falou daquelas coisas feias lá que acontece com quem usa esse tipo de substância, é bom você também começar a aprender a fazer coisas.
Seja você mulher, seja você homem, aprenda a fazer o que o outro faz, o que a outra faz. Porque vai precisar muito disso. E não daqui a muito tempo. Então, homens e mulheres, se fosse perguntado para o seu cônjuge, longe da sua presença, o seu companheiro, a sua companheira te faz feliz? Faz feliz de verdade? O que será que diriam de você? Você teria um pouquinho de medo, você vai começar a pensar, acho que vai dizer que eu faço feliz. Ah, mas eu nunca lavei a louça. Será que ela vai falar, bandida? Será que ela... Mas não é bem isso que ele está perguntando. Eu sempre deixei o banheiro bagunçado. Tem gente que vai tomar banho que não toma banho no chuveiro, toma banho no banheiro. Tem lá um lugar para tomar banho, onde a água cai, onde tem tudo fechadinho. Aí quando a pessoa sai, parece que ela veio de um aquário. Você olha aquilo, meu Deus, como é que ela conseguiu espalhar água para todo o banheiro? Sem falar na bagunça que fica. O sabonete nadando, a saboneteira. Aquele sabonete que dava para durar 15 dias, está lá, dissolvido meia hora depois. Tudo jogado no chão, shampoo, creme, tudo largado, as toalhas emboladas, o piso que parece um cachorro enrolado nele mesmo. Sabe aqueles cachorros que vão dormir assim? Aquele piso que estava limpinho antes, porque mulher adora coisa tudo esticadinha, limpinha, branquinha. Saiu o maridão de lá, pingando água para todo lado. Como é que ele consegue tomar banho fora do box? Acho que ele pega aquele chuveirinho higiênico. Sabe aquele chuveirinho higiênico que tem do lado do vaso sanitário, modernidade agora, né? Quando você vai usar o vaso sanitário para você poder se limpar depois das necessidades, inventaram um chuveirinho para você se lavar. Acho que ele toma banho no chuveirinho higiênico, fora do vaso. Ou ele sobe no vaso e acha que o vaso é para ele recolher a água onde ele vai tomar o banho, equilibrando em cima. É preciso explicar para o seu marido que tem um lugar no banheiro para ele tomar banho. Só faz 25 anos que ela tenta me pedir para eu fazer isso e eu sempre esqueço. Será que ela vai falar isso na resposta? Perguntaram então para a mulher se o marido a faz feliz. Neste momento, o marido levantou seu pescoço, demonstrando total segurança. Ele sabia que sua esposa diria que sim, pois ela jamais havia reclamado de algo durante o casamento. Dessas Amélias, sabe? Nunca falou nada. Todavia, a sua esposa, depois de que todo mundo ficou em silêncio esperando que ela respondesse, respondeu com um sonoro não. Não. Daqueles bem redondos. Não. Ele não me faz feliz. Meu marido não me faz feliz. Nesse momento, o marido estava procurando a porta de saída mais perto possível. Porque quando ela falou não, todo mundo já olhou pro cara. E agora, amigão? Como é que você sai dessa, hein, o convencido? E ela continuou dizendo, meu marido, porque mulher, a hora que ela cria coragem, sai de baixo, né? Ela engole sapo a vida inteira, mas a hora que ela abre a boca, aí ela tira o freio de mão, engata a banguela e desce a ribanceira com o fenemê carregado. Passa por cima de tudo que tiver na frente. Meu marido nunca me fez feliz e não me faz feliz, disse ela. Mas continuou dizendo, eu sou feliz. Eu sou feliz. O fato de eu ser feliz ou não, não depende do meu marido. Depende de mim. Eu sou a única pessoa da qual depende a minha felicidade. Eu determino ser feliz em cada situação e em cada momento da minha vida. Pois, se a minha felicidade dependesse de alguma pessoa, de alguma coisa, de alguma circunstância sobre a face da terra, eu estaria com sérios problemas. Tudo o que existe nesta vida,
muda constantemente. Quer casar com aquela beldade maravilhosa que você conheceu na juventude, aquela moça que era um violão, quer casar com ela para ela nunca deixar de ser aquilo, casa com uma estátua. Vai, procura, num museu, num cemitério, uma moça bem esbelta e casa com ela, por quê? Ou casa com o Phantom, casa com o Falcon, casa com esses Supermans que estão por aí em borracha, para que você não se decepcione 5 anos depois. Porque tudo vai desaparecer. Tudo vai deixar de ser o que era na aparência. Tudo que existe nesta vida muda constantemente. O ser humano, as riquezas, o meu corpo, o clima, o meu chefe, os prazeres, os amigos, minha saúde física e minha saúde mental mudam constantemente. E assim eu poderia citar uma lista interminável. Eu decido ser feliz. Se tenho hoje minha casa vazia ou cheia, sou feliz. Se vou sair acompanhada ou sozinha, sou feliz. Se meu emprego é bem remunerado ou não, eu sou feliz. Sou casada, mas eu era feliz quando estava solteira. Eu sou feliz por mim mesma. As demais coisas, as pessoas, os momentos ou situações, eu chamo de experiências, que podem ou não me proporcionar momentos de alegria ou momentos de tristeza. Quando alguém que eu amo morre, eu sou uma pessoa feliz num momento inevitável de tristeza. Mas eu sou feliz. Aprendo com as experiências passageiras e vivo aquelas que são eternas, como amar, perdoar, ajudar, compreender, aceitar e consolar. Estas são experiências eternas que eu vivo, mesmo que eu aprenda com aquelas experiências passageiras. Alguém falou mal de você, isso te feriu. Você aprende com a decepção, mas você não deixa de viver os valores eternos do perdão. Um dia essa pessoa vai aprender. Se o que ela disse é mentira, ela vai se decepcionar com isto. Não precisa que eu tenha raiva dela para que ela aprenda. Não precisa que eu deseje o mal para que ela pague o mal que me fez. Quando Jesus disse que nós deveríamos perdoar sempre, é exatamente por isso. Porque quem erra se compromete com o mal que fez. E aquele que foi sua vítima pode ir embora. Não precisa ficar atrelado ao seu algoz. O perdão liberta. E a pessoa vai embora. Mas quem errou continuará preso ao erro. Mesmo que sua vítima o perdoe. Não importa. Porque é uma questão de consciência culpada. Não é uma questão de vingança. Existem pessoas que dizem, hoje eu não posso ser feliz porque eu estou doente, porque eu não tenho dinheiro, porque faz muito calor, porque alguém me insultou, porque alguém deixou de me amar, porque não soube me dar valor. Hoje eu não sou feliz porque meu marido não é como eu esperava, porque meus filhos não me fazem felizes, porque meus amigos não me fazem felizes, porque meu emprego é medíocre e por aí vai. Eu amo a vida que eu tenho, mas não porque a minha vida é mais fácil do que a dos outros. É porque eu decidi ser feliz, como um indivíduo, e me responsabilizo pela minha felicidade. Sou eu quem tenho que construí-la, não é meu marido, não é minha esposa, não é o médico, não é o remédio, não é Deus. Sou eu. Quando eu tiro essa obrigação do meu marido, a obrigação de me fazer feliz, que não é dele, é minha. Quando eu tiro isso do meu marido, ou da minha esposa, ou dos meus filhos, ou dos meus amigos, e de qualquer outra pessoa, eu os deixo livres do peso de me carregar nos ombros.
Quantas vezes as pessoas dizem assim, ai, eu não aguento mais ela, eu não aguento mais ele, ai, mas se eu largar, ele vai se matar por minha causa. Ele já falou isso, ela já falou isso para mim. Então eu não vou poder fazer isso, porque eu não quero ter mais esse peso na minha consciência. Essa chantagem infantilóide, essa chantagem medíocre, que as pessoas que não são adultas, apesar de usarem calças compridas ou saias, costumam fazer, porque não sabem o que são. Esta mulher está dizendo, eu deixo eles livres do peso de me carregarem nos ombros. A vida de todos fica muito mais leve. Todos podem viver em paz e tranquilos. E é dessa forma que consegui um casamento bem-sucedido ao longo de tantos anos. Disse a mulher por fim. Nunca deixe nas mãos de ninguém uma responsabilidade tão grande quanto a de assumir e promover a sua felicidade. Essa responsabilidade não é deles, é nossa, como indivíduos. Falando do capítulo 22º, que tem a ver com as afeições, e que tem a ver com este processo de afinização e de ligação de seres na Terra, no crescimento comum. Na próxima semana, aqueles que tiverem coragem, voltem. Na próxima quinta-feira, nós vamos explicar os 5 tipos de união que existem, segundo os Espíritos nos explicam. 5 tipos. Uniões fortuitas, uniões casuais, uniões provacionais, uniões sacrificiais, uniões afins e uniões transcendentes. 5 tipos. Se você tem algum tipo de união com alguém, passe essa semana analisando qual seria a sua. E volte quinta-feira, você que me assiste também. Volte para ouvir se realmente você acertou com relação ao que parece ser a sua união. Eu acho que é algo que é muito instrutivo. Nós não estaremos mais falando desses níveis que aqui hoje abordamos. Vamos chegar direto no ponto. Qual é o tipo de união que você tem? Seja com seu marido, seja com seu namorado, seja com sua noiva, com sua amante, seja com seu amigo, não importa. Como você se encaixa? Em que tipo destas 5 uniões você poderia dizer, essa é a minha? Porque tenho certeza, nós vamos nos encontrar em uma delas. Não é difícil. Mas isso é assunto para os que tiverem coragem de voltar aqui na próxima quinta-feira. Então agora, lembrando que nós podemos melhorar o que nós somos vibratoriamente, que os espíritos amigos veem como nós somos, sem ilusões, sem fantasias. Pensemos, que tipo de gente a gente quer ser? É uma boa hora de refletir sobre isso, aquela em que vamos nos abrir para receber as dádivas do Pai. Deus sabe quem você é. Será que você sabe? Deus sabe qual é a sua qualidade evolutiva hoje. Mesmo bem vestidinho, bem perfumadinho, bem penteadinho ou penteadinha, Deus sabe. Não fuja de você, nem se engane, não adie. O que vai depois te custar muito para consertar. Quando entrarem na sala de passe, pensem nisso. Nós te agradecemos, Jesus, por todas as dádivas que a vida nos oferece. Nós não sabemos quanto custou ao universo nos aquecer em mais um dia. Não sabemos a que preço, Senhor, as leis da natureza fizeram girar a terra, nos concedendo a luz do dia e o frescor noturno,
para que pudéssemos descansar. Nós não temos a noção do quanto precisou trabalhar a natureza para nos garantir a água que abastece o corpo e preserva a vida. Jamais, Senhor, pensamos quanto custou ter um corpo que funcione em harmonia. Sequer tivemos em nossa mente, nestas últimas 24 horas, a ideia de que se juntássemos todos os vasos sanguíneos do nosso organismo físico, eles seriam capazes de dar volta à Terra. Algumas vezes. Em um único corpo. Obrigado, Senhor, por nos ajudar a meditar. Mas mais do que isto, ao abrir a nossa mente, nos fazer entender que olhando a generosidade do universo, nós nos assemelhamos às pequeninas traças esquecidas por acaso no interior do mais recheado cofre de ouro que pudesse existir, rastejando sobre os lingotes dourados, sem imaginar o valor que eles têm. Assim, com a desculpa que as traças merecem de nós, ao nos compararmos com elas, nós vivemos sobre a montanha de ouro da bondade de Deus e cuspimos nela e a desprezamos e a esquecemos e a ridicularizamos e a desgastamos quando a ignorância nos faz deuses por nós mesmos, deuses do nada, deuses da aparência, deuses dos poderes mundanos. Obrigado, Senhor, por nos ajudar a descobrir a compaixão, a sentir o teu amor, nos convidando a sair e espalhar essa riqueza, para que outros também possam senti-la. Que seja esta a tarefa que a gente descubra mais importante na nossa vida. Que nós possamos entender o que mais uma vez vamos pedir.